Então, o tema da semana são autovalores e autovetores. Nosso objetivo é estender as definições de autovalores e autovetores para o RN e discutir quando é que um operador do RN é diagonalizável. Então, vamos estender autovalores e autovetores que a gente já viu no caso do plano para o RN. Então, pegar T, um operador linear, ou seja, uma transformação linear de Rn em Rn, e suponhamos que T de V é igual a lambda V. V é um vetor do Rn, lambda é um escalar. Se V for diferente de zero, a gente diz que lambda é um autovalor de T e que V é um autovetor de T associado ao autovalor lambda. Detalhe importante, eu chamei a atenção disso já no caso do plano, um autovalor pode ser nulo, mas um autovetor não pode ser nulo. Os autovetores são sempre não nulos. Outro conceito importante para a gente, muito útil, é o conceito de autoespaço. Então, novamente, T é um operador do Rn, pega lambda, dessa vez eu estou supondo que lambda realmente é um autovalor de T. Então, o autoespaço de lambda, denotado por V lambda, é o conjunto dos V's no Rn que satisfazem a condição T de V igual a lambda V. Num primeiro momento, você pode achar que V lambda é simplesmente o conjunto dos autovetores de T associados a lambda. Só que isso não é verdade, porque essa equação TV igual a lambda V também é satisfeita pelo vetor nulo. Só que o vetor nulo não é autovetor. Então, na verdade, o V lambda é o conjunto dos autovetores de T associados a lambda junto com o zero. União, o conjunto que contém somente o zero. Bom, a gente sabe que se V lambda é um autovalor e V é o autovetor associado, então T de V é igual a lambda V. Eu posso reescrever isso passando lambda V para o lado esquerdo na forma TV menos lambda V igual a zero. E aí, botando V em evidência, eu tenho T menos lambda vezes o operador identidade aplicado em V igual a zero. Só que essa última equação me diz que V pertence ao núcleo do operador T menos lambda vezes a identidade. Então isso me dá uma nova maneira de formular o autoespaço. O autoespaço de lambda é o núcleo de T menos lambda vezes o operador identidade. Essa maneira de ver é bastante útil em várias circunstâncias. Nesse momento ela já dá para a gente uma coisa de graça, que é o fato de V lambda ser realmente um subespaço do Rn, justificando a gente chamar o V lambda de autoespaço. Então a gente já sabe que o núcleo é um subespaço do Rn, consequentemente o V lambda, que é o núcleo de um operador, tem que ser um subespaço. Quando é que um operador é diagonalizável? Bom, um operador T do Rn no Rn é diagonalizável quando existe uma base, o 1, o n, formada por autovetor de Rn, formada por autovetores de T. Então você tem uma base do Rn, mas todos os vetores que aparecem na base são autovetores de T. Por que a gente chama um operador que satisfaz essa condição de diagonalizável? Porque se você observe que se a gente chamar de lambda i o autovalor ao qual o autovetor i está associado, T de i igual a lambda i o i significa que o T de i pode ser escrito na forma 0 vezes o 1 mais 0 vezes o 2 e assim por diante, até 0 vezes o i menos 1, aí aparece lambda i o i, e depois continua 0 vezes o i mais 1, assim por diante, até 0 vezes o n. Em outras palavras, as coordenadas de T de i relativamente à base beta são 0, 0, 0, 0, aí lambda i aparece na iésima posição, 0, 0, 0, 0 até o final. Isso significa que se a gente escrever T na base beta, o que a gente vai obter é, na primeira coluna, lambda 1, quando i igual a 1, 0, 0, 0. Na segunda coluna, 0, lambda 2, porque i igual a 2, 0, 0, 0, e assim por diante. Ou seja, o que a gente obtém é uma matriz diagonal. Então, o operador é diagonalizável porque existe uma base que faz com que, quando você escreve ele nessa base, o resultado seja uma matriz diagonal. Então, vamos ver como é que a gente calcula os autovalores. Então, novamente, pega T um operador linear. Dessa vez, eu estou chamando de A matriz desse operador na base canônica. Se lambda for um autovalor de T, então o autoespaço V lambda, a gente já viu que é o núcleo de T menos lambda vezes a identidade. Por que o núcleo tem que ser diferente de zero? Porque, como eu estou supondo que lambda é um autovalor, para ele ser autovalor tem que ter autovetor, mas autovetor é diferente de zero.
E os autovetores associados a lambda são justamente os elementos do núcleo, já que o núcleo é o autoespaço. Então, o núcleo desse operador é diferente de zero. Isso significa que o sistema A menos lambda I x igual a zero é indeterminado, porque ele tem uma solução diferente de zero. Mas um sistema é indeterminado se e somente se a matriz do sistema tem determinante nulo. Então, isso significa que os autovalores de t são as raízes do polinômio determinante calculado fazendo o determinante de A menos TI, onde I é a matriz de identidade. Esse polinômio a gente já viu no caso do plano e no caso do Rn também é chamado de polinômio característico da matriz A. Como é que a gente calcula os autoespaços? Então, novamente, T é um operador do Rn, A, matriz da base canônica. Então, se lambda for alto valor de T, então V lambda, a gente viu no slide anterior, é um conjunto de solução de A menos lambda I x igual a zero. Então, tudo que você tem que fazer para resolver, para descobrir quem é autoespaço, é resolver o sistema. Lembra que pela construção, mais uma vez, eu vou ficar insistindo nesse ponto várias vezes, porque é extremamente importante e é uma fonte de erro constante. Como o sistema é indeterminado, como lambda é alto valor, o sistema é indeterminado, consequentemente, tem que haver solução não nula. O V lambda tem que ter pelo menos um vetor diferente de zero. Um resultado que é muito útil é o seguinte. Se a gente pegar autovetores e a cada um deles está associado a um autovalor diferente, então esses autovetores são obrigatoriamente linearmente independentes. A demonstração desse fato não é tão... É relativamente elementar, mas ela é meio trucada e eu escolhi não fazer ela nos vídeos. Então ela está feita nas notas de aula e você pode ver lá. Ela está feita com todo o detalhe na nota de aula, você pode conferir lá. Tá? Por que esse resultado é útil? Porque ele dá uma coisa de graça para a gente, que é o fato de que, sob certas circunstâncias, você sabe que autovetores são linearmente independentes sem a necessidade de fazer as contas. E a gente vai ver um exemplo disso já no próximo vídeo, onde a gente vai calcular um exemplo numérico de autovalores e autovetores para uma matriz 3x3, então para um operador do R3.